Eduardo Varela Pé Curto nasceu no Alentejo. Com 25 anos vem para Coimbra seguindo a sua grande paixão, a fotografia. Como fotógrafo colaborou com diversos jornais nacionais e estrangeiros, publicou alguns livros e foi convidado a ilustrar outros, fez parte do Grupo Câmara e dirigiu durante 50 anos a secção de fotografia da histórica Casa Hilda. A par da fotografia teve outra paixão, a câmara de filmar, o que o levou a ser correspondente da RTP durante 20 anos. Agora, com 88 anos, o mestre da fotografia abre-nos as portas da sua casa para nos contar as histórias por detrás das imagens. Fotógrafo sem sensibilidade eu não concebo. Fotógrafo sem paciência, capaz de estar 3 horas numa estrada à espera que passe um carro de bois ou um rebanho, não é aconselhável a fotografia. Mude. Vá para outra disciplina que a fotografia não serve. A fotografia não é, de facto, para toda a gente. Pronto, há pessoas que nasceram para pintores, para desenhadores, até há pessoas que nasceram para sapateiros, para latoeiros. Bem, eu nasci para fotógrafo, pronto. Ainda se recorda como é que começou a sua paixão pela fotografia? Recordo perfeitamente, porque isso é uma coisa que nunca mais esquece. Eu comecei ainda no liceu em Évora, por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque a minha mãe dava-me uma semanada curta e eu precisava aumentá-la. E em segundo lugar, porque eu gostava muito de fotografia. Logicamente que fazendo fotografia no liceu e vendendo aos meus colegas, reunia as 2 necessidades e assim resolveu os meus problemas. Eu li algures que começou por volta dos 14, 15 anos e que havia um vizinho pasteleiro. Sim. Ele não foi vizinho, eu cheguei a morar com ele, porque o meu pai e esse senhor alugaram uma casa com 22 divisões e depois dividimos-la ao meio. Eles foram para um lado e eu fui para o outro. Esse foi um dos motivos porque eu também ganhei um pouco de paixão pela fotografia, porque eu nunca dispensava o pedido de ir ter com ele quando ele fosse fazer as revelações. Porque ele revelava, depois imprimia, tinha um secador para secar as fotografias e tudo isso contribuiu para alimentar aquilo de que eu já gostava, não é? Apesar de ter ido para Évora muito novo, foi com 8 anos, não foi? Sim. Mas a sua infância, ou grande parte dela, foi vivida no Hervedal. Sim, no Hervedal e numa quinta nos arredores, onde o meu pai era feitor. Foi muito importante para si ter crescido num meio mais rural? Foi, olha, não sei porquê, mas tenho a impressão que crescemos mais sãos. Temos uma convivência mais natural. Temos uma vivência com a natureza mais fácil e mais natural do que tem, com certeza, o citadino. Aos 25 anos vem para Coimbra. Sim, eu estou em Coimbra há 63 anos, tantos quanto sou casado com a mesma mulher. O que é que o fez mudar-se para Coimbra? Foi exatamente a fotografia. Tive um convite para vir Coimbra para a Atlântida, passei para Coimbra, foi quando me transferi. Mas pouco tempo depois mudou-se para a Casa Hilda. Sim, mudei para a Casa Hilda, de onde fui sócio e naturalmente dirigi a secção fotográfica durante 50 anos. Mas inicialmente aquilo abriu como tabacaria, a fotografia era assim uma coisa muito levezinha, mas eu depois
invertia a situação. É curioso que eu encontrei algumas pessoas que falavam sobre a Hilda e diziam que aquilo não era apenas uma loja de fotografia, mas era quase um local de encontro. Sim, onde podiam ir para saber todas as novidades sobre a cidade. Eu quando vim para Coimbra já existia cá um grupo de que eu era sócio mesmo em Évora, que era o grupo de amadores de fotografia e cinema, Câmara, Grupo Câmara. E então, aquilo desenvolveu-se de uma maneira fantástica. Começámos com um boletim fotocopiado de uma folha, depois 3, depois 6, acabou por ser uma pequena revista. E levámos o nome de Coimbra a todo o mundo, concorrendo aos salões de arte fotográfica que então se realizavam. Mas na Casa Hilda, durante o dia, juntava-se muita gente e pessoas que vinham a Coimbra, que eram fotógrafos, alguns que eu nem conhecia. Era um lugar de encontro que antes não existia em Coimbra. E que agora voltou a não existir, não é? E agora voltou a não existir. Até porque a fotografia agora está mais espalhada, tem mais expansão, é mais acessível a mesmo a quem não sabe nada de fotografia, anda tudo a fotografar e por consequência há uma dispersão, digamos assim, desses meios e aquele espírito que havia, era como a tertúlia dos cafés, também acabou praticamente, não é? E então a Hilda, a loja Hilda, tinha um H porque um dos sócios, que era o Dr. Moura Relvas, pai, entendeu pôr-lhe um H para toda a gente discutir, até uma Hilda em português tem ou não tem H, e então toda a gente vai falar da nossa loja, e assim aconteceu. Isto uma boa estratégia de marketing. Foi. Entretanto, surgiu na sua vida uma outra paixão, que foi a câmara de filmar. Pois eu já olhava ao cinema assim com uma atenção maior. E quando, talvez graças à minha atividade fotográfica, a televisão precisava de correspondentes em todas as zonas, e eu passei a ficar o correspondente da Zona Centro, que era uma zona relativamente grande, começando na Figueira, passava à Fátima, ia à Pampilhosa da Serra, ia à Guarda, ia a Viseu e a Aveiro. Era um pouco... era grande para uma pessoa só. Isto não obstou que eu não tivesse ido até em Escapadelas ao Minho, ir à Espanha, onde fui ameaçado de prisão. Isso também é curioso. Estava lá um senhor tenente que não sei porquê, eu disse-lhe que queria filmar a Guarda Civil a guardar o comboio, os despojos, as malas, com os bens todos espalhados pela linha, e ele não autorizou. Então já vieram os alemães, já vieram os ingleses, já vieram os franceses e os espanhóis. Eu que venho de Portugal aqui, vou sem nada, não pode ser. Só com ordem do chefe dos serviços ferroviários. Lá vou eu telefonar para Madrid, eu estava em Salamanca, e então também filmei esse desastre, foi um desastre de comboio muito grande. E sabe como é que eu fui para esta reportagem? Isto foi no Natal. Eu estava já com a minha mulher e o meu filho no carro, fui à loja buscar uma coisa que me tinha esquecido, toco ao telefone e disse: você vai já para a Espanha? Não fui para Évora, como é evidente. Disse à minha mulher: queres ir comigo? Fui eu com ela e o meu filho ficou cá em casa da avó. Como é que a sua família ia lidando com essa sua entrega? Bem, o meu filho, a parte maior, mais intensa da minha atividade, apanhou-a muito jovem, ainda não lhe faria moça nenhuma, não é? A minha mulher, coitada, é que sofreu um isolamento maior porque eu deixei de ter vida social e às vezes abalava e inesperadamente, não estava a contar com isso. Enfim, ela é que talvez tenha sido a mais castigada, mas resignou-se, aceitou, pronto, e assim fomos continuando a viver. E é uma grande fã do seu trabalho? Acompanhava de perto? E crítica então não quero saber. É sim, senhora. É sim, senhora. Agora não, agora já não está. Ela só, onde eu sento ali naquele sofá de manhã e vou levantar lá à noite. De maneira que as nossas saídas acabaram. Porque eu tenho 62 degraus na casa e para descer na cadeira de rodas não tenho
já poder físico para isso, mas é que sai muito pouco, não é? Só no extremo. Eu não, eu continuo a fazer umas escapadinhas, vou fazendo compras, felizmente tenho tudo aqui à volta. Quando faz essas escapadinhas, ainda leva a sua máquina, a sua companheira atrás? Agora já não, porque a última coisa, mas ainda a propósito disso tenho que ir a Cantanhede repetir duas coisas que aconteceram lá e que eu não tenho. Porque a última coisa que fiz foi recolher um espólio fotográfico para publicar um livro sobre o Concelho de Cantanhede, que não tem nada para o turismo. Por acaso lembrou-me agora que tenho que ir a Cantanhede fazer duas coisas que me faltam, porque eu ainda não desisti dessa publicação, ainda tenho uma vaga esperança. Durante 20 anos trabalhou na RTP, ao mesmo tempo trabalhava na Casa Hilda, colaborou com vários jornais nacionais e estrangeiros, Sim. Foi ilustrador de livros, fez capas para discos, pertenceu ao grupo Câmara Fotografia, foi presidente da Assembleia Geral do Clube de Comunicação Social. E sou. E continua? Continuo a ser, e sou o sócio número 1. Membro do Conselho Artístico do Movimento Artístico de Coimbra. Fui, porque o movimento dissolveu-se. Não por culpa minha, mas dissolveu-se. Ou seja, exerceu em simultâneo uma série de funções. Agora veja. Como é que geria isto tudo? Com muita dificuldade. Era um saltar de um lado para o outro sempre a correr. E a minha mulher dizia-me com razão, não tens tempo para nada, espera aí, come. E o que é que o motivava a fazer tudo isto, a trabalhar incessantemente? Sabe que eu não estou muito de acordo com... Isto parece um exagero da minha parte, mas não é. No fundo, não é. A senhora aplica o termo trabalhar. O que é que o levou a trabalhar? Eu não trabalhei, eu diverti-me, eu estava em pleno campo daquilo que eu sempre imaginei. Portanto, quando assim é, nem calcula. Eu ia morrendo 5 vezes a trabalhar para a RTP. E todas elas escapei. Mas nunca desisti, nem quando foi a primeira, nem quando foi a segunda, foi até ao fim. Infelizmente, numa delas morreu um colega jornalista que tinha ido para lá comigo e morreu um bombeiro que lhe quis acudir. Morreram 2 pessoas. De resto, escapei a ralis, ia sendo levando em cheio com um carro num rally, tive muita sorte. Desmoronamentos. Uma vez no incêndio fiquei cercado pelas chamas, sozinho, sem ninguém à vista. De maneira que, olha, tive sempre um anjinho da guarda que me ajudou. Devia ser alguns que gostava de fotografia, sabe? Houve um desastre na portagem, havia muitos embates ali na portagem, em que eu estava no café e ouvi, bum, digo assim, comboio com automóvel. Não foi com automóvel, foi com uma caminhonete. Fui a correr buscar a máquina, carreguei o rolo e fui para o desastre. Quando chego ao comboio para fazer o desastre, para fotografar o desastre, diz-me alguém que já lá estava, epá, tu também vinhas no comboio. Está a ver a relação da rapidez, tinha que ser assim, tinha que ser assim. Estava sempre no momento exato. Tinha que ser assim. Uma vez também houve uma caminhoneta que caiu no rio. Isto foi no tempo em que o rio não está totalmente coberto de água. E havia uns canais que eram interrompidos com montes de areia. E eu quis passar para o lado de lá, mas tinha que atravessar um desses canais. E pedi a um bombeiro, pegue-me ao colo e ponha-me do lado de lá. E o homem estava dentro da água, não é? E diz-me ele, eu tenho mais que fazer. Nem pensei. Meti-me eu todo para a água fora e a gente que estava na ponte tudo lá para o Isto tinha piada, tinha situações com graça, não é? Isso, por um lado, era muito rápido a chegar aos acontecimentos. Era. Por outro, também tinha uma paciência enorme em alguns casos. Quantas horas teve que esperar para ver o raio a cair na torre da Universidade de Coimbra? Eu não esperei horas, minha senhora. Não? Não. Eu levei anos para conseguir apanhá-lo. Anos, posso crer.
Anos. Eu atirei centenas de películas fora. Bem, eu não sei se conhece a técnica de fotografar o raio, não é aquela coisa bum, e tentar apanhar o raio a cair, não. A máquina está como esta, num tripé, focada, enquadrada e no sítio do botão disparador, com um cordão enroscado, e nós pomos a máquina em pose, abrimos-la, ela fica em pose. Fez o raio, fechámos-la e passamos para a película seguinte. Isto é tirado da minha varanda num sábado para domingo às 2 da manhã. Eu sei que tinha alguns temas preferidos, não é? Um deles, os caminhos de ferro. Isto é outra faceta da minha vida. Há loucos por cães, loucos por emblemas, loucos por cachimbos, e eu fui louco pelos caminhos de ferro portugueses. Esse meu espólio, que foi vendido na loja a muita gente que solicitou trabalhos dele, está hoje oferecido ao Museu Ferroviário Nacional do Entroncamento. E não é pequeno. Até deu origem a um livro que está aí, que um senhor que era ferroviário publicou e no qual eu sou um dos principais colaboradores. Aliás, eu metia muitas vezes nos comboios e procurava sempre misturar-me com essa gente, não é? De macaco e cara suja de óleo, porque acho que isto é que é o âmago da atividade, era aquilo mesmo, não é? Não era só ver passar os comboios, não é? Havia muito mais por trás daquilo. Para o comboio ir a marchar havia um grande apoio. Quando se reformou, coincidiu mais ou menos com a invasão da fotografia digital. Sim, isto também tem uma explicação muito simples. A televisão, a RTP, queria que nós continuássemos, mas tínhamos que comprar uma máquina digital. E eu propus a televisão comprar as máquinas todas para os correspondentes do centro e norte, e nós pagávamos-las a pouco e pouco, com trabalho, mas assinávamos uma declaração em que não nos serviríamos da máquina para outra coisa que não a RTP. E eles não concordaram. Não, vocês é que têm que comprar a máquina. Então, muitos fizeram, muitos saíram. Eu fui um dos que não concordei, porque eles compravam as máquinas por junto, todas, a um preço que nós nunca conseguiríamos. E então isso abortou e eu fui um dos que saí. Quando tomou a decisão de se reformar totalmente, também da fotografia, como é que essa decisão foi para si? Foi uma decisão muito ponderada? Reformar-me da fotografia esteve muito associado ao fecho da loja e à minha idade. Porque eu já não era capaz de trepar às árvores, não era capaz de subir aos ferros dos andaimes, tive que parar, não é? Tive que parar. Agora com 88 anos, não é? 88. Se não tivesse sido fotógrafo e operador de câmara, que outra atividade se via a exercer? Nenhuma, só pode ser esta, só podia ser esta, não há alternativa. Eu não dou alternativas. Nem profissional de salto à vara? Isso é desporto, isso é outra coisa. Conte-nos. Não, isso é outra essa coisa. vertente. Foi também uma das minhas facetas. É o que eu digo, o digital na fotografia chegou demasiado tarde para mim. É uma técnica já espantosa, mas chegou demasiadamente tarde para mim. E o desporto, como a minha disciplina escolhida era a mais difícil e era uma das mais duras, que era o salto à vara, porque se caía na areia, não havia colchões, as varas não eram flexíveis e hoje, com os colchões, os atletas podem cair em qualquer posição, menos de cabeça para baixo, por causa da cervical. Eu também digo que no desporto os colchões e as varas flexíveis chegaram tarde demais para mim, porque eu fui para a vara porque tinha digamos, um jeito natural para aquele desporto. Tanto assim que o meu professor de ginástica obrigava-me a ir ao domingo à casa dele fazer ginástica,
e dizia-me assim, tu se vais para Lisboa, eu se fosse para um curso superior, iria para Lisboa. Se vais para Lisboa, inscreves-te num clube daqueles grandes, o Benfica ou o Sporting, conforme o teu interesse ou desejo, e tu vais ser campeão de Portugal. Porque eu tinha um jeito natural para aquela coisa, sabe? Quando cheguei a Coimbra, os meus colegas não faziam um avião, não voavam, tinham medo. E eu fiz este catálogo, fiz estas fotografias que a Câmara agora aproveitou para fazer uma exposição. Agora não, já foi 2009. Voar sobre Coimbra há meio século. Isto é bom porque tenho ali uma carta de um senhor com que eu voei para tirar algumas destas fotografias, que termina assim: não quero fazer um voo para acabar a coleção. E recebi hoje a carta para o correio e vou dizer, quero sim senhora, e vou repetir as fotografias que estão aqui para fazer depois a comparação. Isso é fantástico. Então não é? Se tivesse que olhar para o seu trabalho enquanto fotógrafo, como é que se descreveria? Como é que se descreveria o Eduardo fotógrafo? Quanto à abordagem, quanto ao estilo, as Isso técnicas? é uma pergunta muito difícil de fazer, porque eu, apesar de ter tido um razoável êxito, tanto nos salões a concorrer como na publicação com livros, o que me entusiasma muito. Entusiasmou-me sempre muito colaborar ou fazer livros, porque o homem passa, os livros ficam. Agora, descrever-me, não sei, eu apesar de ter vários êxitos na minha carreira, eu não os vejo tão absolutos, tão gigantes, ou tão grandes, para ser mais modesto, como as outras pessoas talvez os vejam, não é? Uma das coisas que me levava a que fosse incluído, enfim, num lote de fotógrafos um pouco acima do normal, eram os salões de arte fotográfica que eu concorria em todo o mundo, onde em alguns tive bons prémios, não é? Em 1954, a Federação Internacional de Arte Fotográfica atribuiu-lhe o prémio de excelente. Sim, mas isso calculo eu, e é motivado por duas razões. Em primeiro, a minha civil comparência e consequente entrada nos salões a concorria. A outra foi pelo trabalho que eu desenvolvi no Grupo Câmara. Aquilo é um grau honorífico, digamos assim, não é? E que importância têm todos estes prémios para si? Agora já não têm tanto como tiveram, porque tenho a noção absoluta de que cheguei ao fim. E, portanto, eu não posso começar agora a viver de saudades, porque senão estou a chorar todos os dias. E estou muito contente por chegar ao fim da minha carreira e poder falar assim. Porque eu encerro a minha carreira contente, não encerro a minha carreira como aqueles indivíduos que levam uma vida inteira a fazerem um sacrifício inaudito, a trabalhar numa coisa que não gostam, num sítio em que não gostam do patrão, não gostam de qualquer coisa. E eu gostei disto tudo. E é assim que eu me sinto. É por isso que eu digo. Há bocado tive o arroz de descuidar quando mencionou aí a palavra trabalho. Eu disse, eu não trabalhei, eu diverti-me. Só que me diverti com algum resultado, não é? Não foram gargalhadas à toa, percebe? E então, acho que, pronto, atingi o meu fim.